Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se o Partido Social Democrata já estava em campanha na altura do debate da moção de confiança, eis que José Pedro Aguiar Branco, o atual Presidente da Assembleia da República, também já tem campanha feita nos meios de comunicação tradicionais, porque, segundo algumas fontes próximas, Aguiar Branco diz que Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em 6 dias do que Ventura em 6 anos. Portanto, aparentemente, ele considera que os dois são um mal para a democracia. Eu pergunto a José Pedro Aguiar Branco o que é que seria, por exemplo, um primeiro-ministro pouco transparente que decide arrastar o país para eleições por causa de uma polémica pessoal da sua família. Enfim, vamos ouvir, meus caros, estas declarações de José Pedro Aguiar Branco, que eu vou ler aqui as declarações e vamos fazer uns breves comentários. Aguiar Branco diz: Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em 6 dias do que Ventura em 6 anos. O antigo Ministro da Justiça considerou que a polémica das últimas semanas sobre a empresa Spinum Viva, atualmente detida pelos filhos de Luís Montenegro, é uma questão de regime. Aguiar Branco acusou esta quarta-feira ao secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, de ter feito pior à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. Eu pergunto que mal é que foi feito então, pergunto eu, também para ficar esclarecido, que mal é que foi feito por parte de Luís Montenegro pelo facto de ter arrastado o país para eleições numa polémica pessoal dele que ele não quis resolver e que, aliás, quis facilitar uma CPI no espaço de 15 dias. Quem não tem medo de escrutínio não pede uma CPI no espaço de 15 dias. Eu compreendo que a justiça tenha que ser célere, isso sem dúvida nenhuma, seja a justiça e até mesmo a questão da CPI, eu compreendo que seja desagradável, que são 3 meses de escrutínio, 3, 4, consoante, até se pode promulgar depois, mas eu compreendo que seja desagradável o escrutínio, mas Luís Montenegro também tem que compreender que é titular do cargo que lidera o Poder Executivo em Portugal. E, portanto, Luís Montenegro tem responsabilidades para com o povo português, para com a Assembleia da República, que tem o dever de escrutínio do Governo. E, portanto, que ninguém tenha dúvidas disso. Luís Montenegro colocou-se num beco sem saída e arrastou o país para eleições por culpa própria. E, portanto, se há alguém culpado da instabilidade política que nós vamos ver nos próximos anos, é Luís Montenegro, que ninguém tenha dúvidas. Em primeiro lugar, porque rejeitou a coligação com o Chega e teria uma maioria estável. Mas, em última instância, em segundo lugar e mais importante do que a primeira, Luís Montenegro não tem condições políticas para continuar. E, portanto, a questão é muito simples. Não podemos andar a fingir que Luís Montenegro agora, de repente, é um homem são, é um homem moral, é um homem muito decente, quando ele, na verdade, anda a fugir ao escrutínio como o diabo foge da cruz. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Segundo fontes presentes na reunião que decorreu à porta fechada, e salientando falar na qualidade de militante e não de Presidente da Assembleia da República, o antigo Ministro da Justiça considerou que a polémica das últimas semanas sobre a empresa Spinum Viva, atualmente detida pelos filhos de Montenegro, é uma questão de regime. José Pedro Aguiar Branco disse não considerar normal que um deputado possa definir o que é um valor justo para serviços prestados por uma empresa. Um líder de um partido fundador da democracia possa dizer o que se pode ou não fazer fora da política, ou que um deputado se possa substituir à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público para perseguir outros deputados, ministros ou primeiros-ministros. Eu acho que há aqui vários erros na análise de José Pedro Aguiar Branco. E é importante dizer aqui uma coisa. Não é Pedro Nuno Santos que quer definir valores, seja do que for, de serviços prestados por esta mesma Spinum Viva, por esta empresa familiar de Luís Montenegro. O problema não é o que se faz fora da política, o problema é o que é feito ao mesmo tempo que a política. Esse é que é o problema. Porque Luís Montenegro, em primeira instância, pelos vistos, declarou, alegadamente, pelo menos é o que é dito por alguns experts na matéria, declarou um património e, pelos vistos, andava a fazer compras superiores a esse património, fazendo com várias contas, porque seria o limite do declarável. Ou seja, há um limite declarável de valores e Luís Montenegro comprou a casa com várias contas, pelo que percebi, para não ter que declarar essa mesma propriedade. E, portanto, Luís Montenegro aqui já se está a esquivar ao escrutínio e eu acho que não é adequado. Mas o problema nem sequer é este. O problema é Luís Montenegro, por estar casado num regime de bens adquiridos com a mulher tem uma empresa familiar que também é dele, portanto a transferência foi nula. Ele sabe perfeitamente disso, aliás, por isso é que agora transferiu a empresa para os filhos, ele percebe perfeitamente a diferença. Luís Montenegro é jurista, eu quero acreditar que não é parvo nenhum, e fez esta transferência que é uma nulidade e que fez com que ele continuasse, por causa do regime de bens adquiridos, a receber avanças mensais, nomeadamente de empresas sobre as quais ele poderia vir a legislar. E Luís Montenegro diz, há 14 milhões de razões, fazendo referência a um valor que ele cobrou à Solverde, ou a um valor que impediu que a Solverde ganhasse uma dessas razões, e que os portugueses tinham 14 milhões de razões para confiar nele. Bom, ele atuou de forma mais ou menos imparcial nessa, mas e as outras? Luís Montenegro, enquanto líder do Poder Executivo, pode pedir escusa?
Pedir escusa enquanto líder do Poder Executivo é irrelevante. Ele é o líder do Poder Executivo. Portanto, o que é feito é sob a sua liderança. Portanto, uma coisa é um deputado pedir escusa e abster-se de votar sobre determinadas situações. Outra coisa completamente diferente é o líder do Poder Executivo pedir escusa. Ele pode fazê-lo, mas caramba, vai sempre deixar a suspeição no ar. E portanto, José Pedro Aguiar Branco depois diz: mas o Parlamento está a substituir-se à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. José Pedro Aguiar Branco, para que é que servem as CPIs? Pergunto, para que é que servem as CPIs? No caso das gêmeas, também nos substituímos. No caso do Chega, também houve uma substituição do Chega pela Polícia Judiciária ou vice-versa. A CPI serve para apurar verdades. O Parlamento tem que escrutinar o poder político. Qual é que é a dúvida? Já anda em campanha também José Pedro Aguiar Branco? Eu compreendo que ele falou numa reunião, pelos vistos à porta fechada, e diz que falou enquanto militante do PSD e não enquanto Presidente da Assembleia da República. Mas José Pedro Aguiar Branco não pode simplesmente separar as pessoas. José Pedro Aguiar Branco é a mesma pessoa. Portanto, o Primeiro-Ministro agora diz: eu vou fazer declarações ao país, eu vou falar mal do Brasil, mas vou falar enquanto Luís Montenegro cidadão, não vou falar enquanto Luís Montenegro Primeiro-Ministro. O que é que a imprensa internacional vai ver? Primeiro-Ministro português falou mal do Brasil e, portanto, crise diplomática ou alguma coisa do género. Entendem? É uma estupidez de todo o tamanho, mas enfim. O antigo líder parlamentar do PSD defendeu que foi aberta uma porta perigosa quando se começaram a utilizar expressões parlamentares de inquérito para atacar pessoas e para efeitos de devassa. Aguiar Branco referiu-se em particular à comissão de inquérito imposta pelo Chega sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras, dizendo que se quis colocar o Presidente da República a responder pelos filhos e agora, no caso da Spinum Viva, se pretendia pôr os filhos a responder pelo pai. O Chega inventou uma técnica, o PS institucionalizou. Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. E, portanto, ninguém queria colocar Marcelo Rebelo de Sousa a responder pelo que fez o filho. Só que o que é facto e que o que foi apurado na CPI é que o filho recorreu ao pai para tentar, alegadamente, conseguir algum apoio para resolver o problema da situação das gêmeas. E, portanto, não é que o Marcelo Rebelo de Sousa fosse responder pelo filho, mas se o filho teve acesso ao poder político através de Lacerda Salles e através de Marcelo Rebelo de Sousa, então Marcelo Rebelo de Sousa está a responder pelas suas próprias ações. Ou então, Lacerda Salles está a responder pelas suas próprias ações. Ou alguém acredita que se houve interferência política por parte de um pedido feito pelo filho do Presidente da República, que o Presidente da República não pôs mãozinha no assunto? Mas querem gozar com a cara de quem? Por amor de Deus. E sobre esta última questão, os filhos a responder pelo pai? Não, Luís Montenegro acho que até pode nem responder, mas pode responder por escrito. E porquê é que Luís Montenegro inclui os filhos na discussão desta situação, mas quando se quer questionar os filhos já não se pode? É que Luís Montenegro esteve constantemente a dizer: não, eles são meus sócios. Luís Montenegro diz: os meus filhos são meus sócios. Nós construímos esta empresa juntos. A empresa familiar foi construída pela minha mulher, pelos meus filhos e por mim. Então, caramba, os filhos também têm que ter alguma coisa a dizer. Ou só ficam com os louros de ter construído a empresa e não se diz absolutamente nada sobre a possível envolvência do pai? Ou ninguém fala sobre o pico de faturação no ano em que Luís Montenegro é eleito Primeiro-Ministro? Eu não estou a dizer que o que eu vou dizer de seguida é verdade. Isso o Tribunal Constitucional ou a Polícia terá de provar. Mas o que nós vimos, e isto é factual, é que houve um pico de faturação quando o Primeiro-Ministro foi eleito. E, portanto, pode-se ficar com a suspeição no ar que, alegadamente, Luís Montenegro possa estar a ser condicionado por causa desse mesmo pico de faturação. Ninguém acha estranho que esse pico de faturação tenha acontecido quando Luís Montenegro é eleito? Porquê é que os serviços ficaram mais caros se, segundo o próprio, nem era ele que os prestava? Tem colaboradores que o fazem. Porquê que os serviços ficaram mais caros? E eu acho que essa pergunta tem que ser feita pelo Ministério Público. Tem que ser feita, sim senhora. E Luís Montenegro terá que responder como é que isso aconteceu. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Parece que José Pedro Aguiar Branco já está em campanha também, enquanto militante do Partido Social Democrata diz que o Chega e o Pedro Nuno Santos, ou o Ventura e o Pedro Nuno Santos, são dois males para a democracia, mas Pedro Nuno Santos ainda é pior que André Ventura. E portanto, basicamente era isto. Isto é um conjunto de pessoas que não gostam de ser escrutinadas, mas parece que isso acabou e vamos ver o que é que acontece na próxima legislatura depois das eleições. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.